Há espadas que cortam corpos, e há silêncios que cortam laços. Nem todo adeus é dito com palavras. Alguns são esculpidos em pedra ou em aço. Quando alguém vive a vida seguindo os passos de outro, chega a hora em que a própria sombra começa a pesar. E Guts já não queria ser sombra de ninguém. Desde que se juntou ao bando do Falcão, Guts viveu como uma arma do Griffith. Ele era o guerreiro mais temido, o que abria caminho, o que vencia as guerras. Mas o que ele ganhava com isso? A cada batalha vencida, a glória ia para o Griffith. A cada vitória sangrenta, o nome entoado era do Falcão Branco. Guts era só o braço, já o Griffith era a mente. E por muito tempo isso bastou. Mas existia algo queimando dentro do Guts que nem ele entendia ainda. Não era raiva, não era ambição, era ausência. E aí galera, sumi, mas eu tô de volta, tá? O motivo de eu ter sumido é não sei, tá? Não sei. Mas eu prometo que vai ter vídeo agora, tô voltando com tudo. Um vídeo no mínimo por semana, tá? Então galera, quem gosta dos meus vídeos, prometo gente, prometo. Quem gosta dos meus vídeos, deixa o likezinho, comentáriozinho, tá? E vamos pro vídeo galera, é isso aí, tá? Vai dar certo, gente, vai dar certo. No mínimo, um vídeo aí por semana pra gente, tá? Então é isso. Vamos pro vídeo. Um, dois, três e... Tudo mudou quando o Guts ouviu uma conversa escondida. Griffith, né, diante da princesa, disse com frieza que um verdadeiro amigo é aquele que tem um sonho tão grande quanto o seu. Que aqueles que vivem apenas em função de outro não passam de ferramentas. E o Guts, ouvindo aquilo ali, né, ele entendeu que ele não passava de merda nenhuma, ele não era amigo, era uma ferramenta. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. Não era só orgulho ferido, era a percepção de que ele não existia como indivíduo naquele mundo. Eu creio que ele, sei lá, se sentiu usado, tá ligado? Pelo Griffith. Porque querendo ou não, os caras se viam como amigos e se gostavam pra caramba, tá ligado? E, cara, ouvir isso de alguém que ele admirava tanto como o Griffith deve ter sido um golpe tanto, querendo ou não, tá ligado? E realmente essa era a filosofia do Griffith. Então deve ter sido doloroso pra caralho pro Guts ouvir isso da boca do Griffith. E ao mesmo tempo, tipo, menosprezando todo o bando do Falcão, tá ligado? Que dava a vida por ele, literalmente. Ver ele falando isso, escutar essa conversa escondido dele falando pra uma pessoa que era mais importante ali do que os companheiros dele, né? Pelo menos no patamar social, né? E pela primeira vez o Guts começou a se perguntar: quem sou eu sem uma espada na mão? A dúvida virou dor, a dor virou vontade, e a vontade virou decisão. Ele não queria deixar o bando do Falcão por ódio. Ele queria partir por amor próprio. Guts precisava descobrir o que existia fora do campo de batalha, fora da sombra de Griffith. Precisava ver se havia algo além da morte. Sua partida não foi uma traição. Foi um grito de alguém que queria viver pela primeira vez. Ou seja, exatamente o que eu acabei de falar, cara. Tipo, o Guts não queria mais ser uma ferramenta, tá ligado? Ele queria saber o que que tinha no mundo, tá ligado? O que que ele poderia fazer a não ser a vontade do Griffith. O que que ele ainda poderia provar, quais sabores ele poderia sentir, entendeu? Então, quando ele decide sair do bando do Falcão, é porque ele vê que ele poderia ser muito mais que aquilo ali. Ele não queria se matar por o sonho de outra pessoa. Mesmo que aquela pessoa fosse o melhor amigo dele. Ele nem sabia o que é que ele queria, mas ele sabia que ele queria alguma coisa. E o duelo entre Guts e Griffith simbolizou mais do que uma briga de dois guerreiros. Foi o momento em que a ferramenta se virou contra o dono, tá ligado? Griffith, tomado pelo orgulho e pela fragilidade emocional, tentou impedir, mas o Guts venceu. E o Griffith caiu, não no chão, mas no fundo da própria insegurança. Sem Guts, a base do sonho dele começou a ruir. Porque pela primeira vez, alguém não quis mais viver dentro do sonho dele. Essa derrota marcou o começo do fim. A decisão do Guts gerou um efeito em cadeia, cara. O Griffith, em desespero, se entrega ao impulso e vai até a Princesa Charlotte, né? Onde acontece aquela cena que todo mundo conhece, né? Aquelas cenas libidinosas, por assim dizer. Nossa, quem já viu essa cena no anime? Mas tem um filme, cara, que é muito explícito, muito explícito. Aí no mangá também é coisa de louco. Eu lembro que marcou demais. Quando ele vai até a Princesa Charlotte, né, e comete ali aqueles atos libidinosos, ele é preso, é torturado e o cara fica feio. Muito feio, desfigurado. O bando do Falcão, antes o grupo mais promissor do reino, se torna um bando de fugitivos, cara. Pra você ver a loucura que aconteceu, tá ligado? Porque mudou completamente.
tudo mudou completamente. Os caras eram meio que... Eles inicialmente eram, né, os mercenários ali, que haviam sido contratados pelo reino. Mas, cara, eles conseguiram fazer algo tão grandioso que eles começaram a ter privilégios dentro do reino, tá ligado? Né? Eles iam se tornar a guarda ali, tá ligado? Da parada toda. Mas com esse vacilo do Griffith, cara, os caras simplesmente se tornaram fugitivos, tá ligado? Porque virou tudo de cabeça para baixo. Pra vocês verem como que a ausência do Guts na vida do Griffith, né? Mexeu tanto com a cabeça dele a ponto disso tudo acontecer, tá ligado? Muito louco. E como eu falei, a história mudou completamente, cara. E tudo começou com uma escolha, tá ligado? Um homem tentando se encontrar acabou tirando o outro completamente do eixo. Nossa, isso aqui é muito profundo. Um homem tentando se encontrar acabou tirando o outro completamente do eixo. Enquanto um cara que era totalmente promissor, que era o Griffith, tava com tudo ali nos conformes, seguindo certinho para chegar no topo, né? Que era o que ele almejava, que era o sonho dele. Ele queria estar no topo, ele queria ser o rei da parada toda, tá ligado? Ele tava com tudo nos eixos e tinha o Guts como ferramenta. Mas quando o Guts decide tentar ter um motivo para viver que não seja o Griffith, aí o Griffith se perde totalmente, tá ligado? A filosofia de Berserk é muito louca. Esse mangá é muito foda. E escolher a si mesmo nem sempre é bonito, né? Às vezes é solitário, às vezes é cruel com quem ficou, mas é necessário. Guts não queria destruir ninguém, ele queria se reconstruir. Guts, nem se passava na cabeça do Guts que isso tudo ia acontecer com o Griffith. Tipo, na cabeça do Guts era tipo, cara, quem que sou eu, tá ligado? O que é que essa decisão vai influenciar na vida do cara? O cara é pica pra caralho. O que é que um simples peão como eu, né? Mesmo que ele fosse ali o mais foda do bando do Falcão, como guerreiro, tipo, ele pensava, eu vou sair, mas o Griffith vai continuar sendo o cara. Porque todo mundo enxerga ele assim, entendeu? Então ele nem imaginava que isso tudo poderia ocasionar essa avalanche toda na vida do Griffith. O destino é cruel, como sempre, né? Usou essa busca como combustível para uma tragédia ainda maior. E o louco é que, cara, você vê que o Guts volta para salvar o Griffith depois, né? Que isso pode ser assunto para outro vídeo. Para você ver o que acontece. Né? É muito triste. Eu não quero comentar porque eu acho que a gente pode falar disso depois, em outro vídeo. Mas é isso aí, guys. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.